eletrosfera. Essa que é a região onde nós encontramos todos os elétrons. E por que é tão importante a gente falar da eletrosfera desse jeito? Porque é na eletrosfera, é com os elétrons que nós vamos fazer as principais reações químicas, certo? Então sempre que a gente estiver falando de reação química, de mudança de moléculas, nós estaremos falando de movimentação de elétrons. E tudo isso vai acontecer aqui, ó, na eletrosfera. A gente vai ver hoje também um pouquinho de tabela periódica. Sim, vamos estudar a tabela e saber utilizar a tabela, beleza, galera? Todo mundo me pergunta, professor, o senhor teve que decorar a tabela lá na faculdade? Lógico que não, cara! Tá louco, tá maluco? Tabela foi feita para se consultar e nunca para se decorar, beleza? Por isso que os grandes vestibulares, quando fazem uso de uma tabela periódica, quando há necessidade de uma tabela periódica, eles colocam a tabela lá na prova completinha para você consultar. Beleza? Então a gente vai aprender a usar a tabela periódica, que isso com certeza vai facilitar muito sua vida em algumas resoluções e exercícios. Beleza? E o que esse assunto de eletrosfera vai trazer pra gente? Para começo de conversa, a gente vai ter que falar e entender um pouquinho sobre como os elétrons se encontram nesta região. Beleza? Simbora? Então vamos, que é só sucesso. Então, a gente viu um pouquinho sobre Bohr e o seu modelo atômico, certo? A gente lembra lá que no modelo de Bohr, né, nós temos ali o núcleo, né, que ele é positivo. E por que positivo? Porque dentro dele nós temos subpartículas positivas, chamadas de prótons, e também temos lá, não podemos esquecer, das subpartículas neutras, que são os nêutrons. Show de bola! Ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera, que é toda essa região onde nós podemos encontrar os elétrons, certo? Para Bohr, nós temos que lembrar que a eletrosfera ela vai ser o quê? Ó? Dividida em níveis de energia quantizada, ou seja, cada camada ali vai ter a sua energia própria, ok? Então nós temos que lembrar que para Bohr, cada camada tem sua energia própria. Dessa forma, a gente sabe que os elétrons que estão num nível energético têm energia diferente daqueles que são encontrados em outro nível, né, ou em outra camada. E assim sucessivamente. E lembrando, eu nunca, jamais poderei ter elétrons entre as camadas, ok? Então, sempre teremos aí os elétrons presentes em uma camada ou em outra. Ou seja, eles têm quantidade de energias muito bem definidas. Beleza? Não podemos esquecer disso. Mas aí, né? Como que foi determinado toda essa ideia da quantização de energia? Tudo isso veio da ideia do espectro de emissão. Que a gente conversou um pouquinho, né? Que a gente viu lá que cada material possui um espectro de emissão diferente, né? Que ele vem, né, do fato da excitação dos elétrons que quando retornam para o seu nível energético original, liberam uma energia excedente na forma de luz. Essa luz pode ser do espectro da região do visível ou não, ok? Ali nós temos a ideia dos espectros de emissão e olha lá, a ideia é sempre de quando o elétron retorna para sua camada de origem, né, dependendo da distância, né, da quantidade de energia que ele absorveu e a quantidade que agora ele está eliminando, a gente vai ter, né, obviamente, um espectro aqui diferente. Mas lembra que eu falei para vocês que o modelo de Bohr não era o modelo mais atual existente, que o mais atual é o de Schrödinger. Mas entre Bohr e Schrödinger, nós temos um carinha aí chamado Sommerfeld, que deu aí uma atualizada no modelo de Bohr, né? Arnold Sommerfeld, ele vai dizer pra gente aí que, olha, se a gente olhar bem, o modelo de Bohr, ele tem uma pegadinha do malandro ali. Porque Bohr, ele previu aí 7 níveis energéticos, né? 7 camadas energéticas, que a gente pode chamar elas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com números, como a gente também pode chamar como K, L, M, N, O, P, Q. Beleza?
Mas o que Sommerfeld percebeu foi o seguinte, né? Aqui, né, deixa eu só voltar um pouquinho, esse seria o modelo de Sommerfeld. Mas por que ele é assim, um pouco diferente? Por que essas órbitas, tá vendo? Elas são diferentes das órbitas previstas por Bohr. Porque, na verdade, para Sommerfeld, existiam mais do que apenas 7 camadas. Existiam pequenos níveis energéticos menores, que a gente vamos chamar, né, nós vamos chamar aí de subníveis, e esses subníveis estariam contidos dentro dessas camadas. Vamos dar uma olhada como que ele pensou nisso? Olha lá. Aqui a gente vai ver um pouquinho do espectro de emissão. Deixa eu vir para cá para ficar mais fácil para vocês. Então, beleza, né? Temos aí o espectro de emissão, né? Olha lá, os elétrons voltando para os seus níveis energéticos, e dependendo de qual camada ele estava e para onde ele vai liberar uma quantidade de energia diferente, e essa energia vai ser no espectro, né, de luz, visível ou não. Mas o que Sommerfeld percebeu é que se você desse zoom, né, se você olhasse bem, né, bem próximo desses espectros, você ia ver que dentro dele haviam níveis energéticos menores ainda. Então, se você olhasse o espectro de luz vermelha, por exemplo, você ia ver que ele não era uma faixa contínua de energia, ou seja, ela era dividida em subníveis menores. O que nos faz perceber que, na verdade, ó, vamos voltar. Opa, quero voltar, na verdade. Vamos voltar aqui e pensar o seguinte, esse cara que saiu aqui, ó, desse último nível energético aqui, né? E voltou para a camada aqui, ó, voltou para essa camada, certo? Voltou para essa camada, ele liberou energia suficiente para cair no espectro do vermelho. Mas quando a gente para e vê que, na verdade, esse espectro vermelho, se a gente der um zoom nele, ele tem níveis energéticos diferentes, ele não é uma faixa contínua, então quer dizer que dentro daquela região de onde ele saiu, daquele nível, na verdade, existiam subníveis menores, onde ele poderia se encontrar. Então, daí Sommerfeld percebeu que, na realidade, os orbitais, né, a eletrosfera, ela não era formada apenas de 7 camadas. Ele percebeu que dentro dessas camadas deveriam haver subníveis energéticos. Subníveis esses que a gente vai chamar de S, P, D e F. Beleza? Tranquilos? Então vamos seguindo. Então a eletrosfera vai ser constituída por 7 níveis de energia, né? Que a gente pode chamar de camadas ou órbitas, numerados de 1 a 7. Essa é a forma de a gente chamar, né, pela IUPAC. A IUPAC, galera, vocês vão ver ao longo do estudo de química, esse nominho aparece de vez em quando, tá? A IUPAC nada mais é do que um órgão internacional que determina, né, digamos assim, o que seria a nomeação, como que você dá nome correto para as coisas na química, que seria um nome, digamos assim, mais universal, beleza? Então, para a IUPAC, a gente nomeia essas camadas energéticas iguais às que Bohr já tinha previsto, de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, também é possível a gente acabar encontrando elas sendo chamadas, né, de K, L, M, N, O, P, I, Q. Beleza? Cada nível aí energético, ele permite, então, um máximo de elétrons. Então, vou sair aqui um pouquinho para o canto, para vocês verem. Então, se eu tenho o nível 1, o nível 1 tem um máximo de elétrons, né? E aí, existe uma equação chamada equação de Rydberg, que é 2n elevado a 2. Então, n sendo o nível energético. Então, 2 vezes 1 elevado a 2 vai dar 2, né? Porque 1 elevado a 2 é 1 vezes 2 dá 2, e assim sucessivamente. Então, essa equação ela vai te dando aí o máximo de elétrons que cabem em cada camada, mas cuidado, porque você vai ver que ela vai dar errado de um ponto em diante. Olha lá. Na terceira camada tá tudo ok, 18 elétrons. Na quarta camada cabe 32, né? Na quinta camada já está errado, ele preveria 50, mas na verdade é 32. Tá? Então, na verdade, essa equação de Rydberg é uma equação que ela tem uma previsão aí teórica do que seria, né? A gente vê que a sexta e a sétima também vai dar errado, né? Porque olha só, a previsão era que fosse 50, 72 e 98 elétrons, mas a gente percebe que na verdade da quinta camada para frente a gente vai diminuindo a quantidade de elétrons, né? Ela mantém 32 na quinta e cai para 18 e 8. Então, os valores pela equação de Rydberg, eles são meramente teóricos, tá? Então, cuidado. Dica do professor Renan, o que eu faço? Decora. Não tem muito o que fazer, tá, galera? Pensar na equação de Rydberg vai dar BO para você lá na frente, certo? Então, decora esses numerinhos. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, certo? Não é tão difícil.
Mas vocês vão ver que, na verdade, isso aqui não é o mais importante. Quando a gente falar em distribuição por subníveis, aí aquilo vai ser mais importante pra gente. Beleza? Ok? Então, a gente sabe que, olha só, para cada camada energética, nós temos um máximo de elétrons que são possíveis de serem encontrados lá. Então, por exemplo, a primeira camada cabe um total máximo de 2 elétrons. A segunda, um total máximo de 8. A terceira, 18. A quarta, 32, 32, 18 e 8. Certo? Então, essas são as quantidades máximas de elétron que eu posso encontrar dentro de determinada camada. Beleza? Vamos continuar. Os níveis, então, né, os níveis energéticos, as camadas, as órbitas, elas são divididas em até 4 subníveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada nível energético, ele pode ter de 1 a 4 subníveis dentro dele, beleza? E quais são os subníveis? Os subníveis aí serão esses, ó. O S, o P, o D e o F. E cada subnível, obviamente, suporta um máximo de elétrons, tá? Então, assim como cada camada tem um máximo de elétrons lá dentro, cada subnível também vai ter. Por quê? Porque as camadas são, na verdade, formadas de subníveis. Beleza? E vamos ver quais são esses subníveis? Quais são os máximos desses subníveis? Vamos sair aqui um pouquinho para o canto aí, então. Então, vamos lá. O subnível, né, S, P, D e F. O máximo de elétrons vai ser 2, 6, 10 e 14. Isso aqui é legal vocês guardarem, essas quantidades. 2, 6, 10. Professor, como que chamam mesmo os subníveis? É São Paulo, Distrito Federal, beleza? SPDF. Esses são os subníveis. 2, 4, 10, 14. 2, 6, 10, 14. Falei 4, estava pensando em outra coisa. 2, 6, 10, 14. Beleza? Guardem esses números. E agora a gente vai para um assunto que ele é muito relevante. Distribuição eletrônica. O que é isso? Na verdade, distribuição eletrônica, ele nada mais é do que como eu vou distribuir os elétrons nas camadas, ou seja, nos subníveis. Nós vamos ver distribuição eletrônica por subníveis, não por camadas, beleza? Porque por camadas vocês vão ver que dá errado, ok? Então a gente sempre vai distribuir por subníveis. Por que é importante saber dessa distribuição eletrônica? É importante porque é ela que vai nos dar muitas das características químicas e até de certa forma em alguns graus maiores, características físicas da matéria, da molécula, como a gente vai encontrar na natureza. Então todas as características físico-químicas da matéria, muitas vezes elas são relacionadas com a distribuição eletrônica. Ok? Então a gente tem que entender mais ou menos como funciona. Professor, os vestibulares vão me cobrar a distribuição eletrônica de um elemento? Eu vou ter que saber fazer a distribuição eletrônica no vestibular? Meu jovem gafanhoto, provavelmente não. Tá? Os vestibulares já não cobram mais tanto essa parte de distribuição eletrônica. É pouco comum você ver essa distribuição eletrônica. Assim, faça a distribuição eletrônica de fulano. Não, pouco comum isso acontecer hoje em dia. Porém, saber fazer uma boa distribuição eletrônica muitas vezes se salva em alguma questão. Tá bom? Às vezes a distribuição eletrônica ela não é o resultado final do seu exercício. Porém, ela pode te ajudar na resolução. Então é importante você saber, pelo menos, ter ideia de como funciona uma distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, o que ela é, então? Os elétrons eles são distribuídos, né, nos níveis e subníveis, segundo uma ordem crescente de energia descrita num diagrama conhecido como diagrama de Linus-Pauling. Então, a ordem conforme eu vou distribuir esses elétrons, aonde eu vou colocar eles primeiro e depois, são definidos por questões energéticas. Lembra que eu falei pra vocês? A natureza é preguiçosa, cara. Então, se ela puder ir primeiro num subnível que é menos energético, vai, né? Então, os elétrons vão preferir serem colocados primeiro em subníveis menos energéticos, né? Subníveis de menor energia, para depois irem preenchendo aqueles de maior energia. Ok? Tranquilo? Então vocês precisam saber que o diagrama de Linus-Pauling, esse cara aqui que ele aparece várias vezes na química, tá? Linus-Pauling apareceu várias vezes na química. O diagrama dele segue uma ordem energética. Por isso que vocês vão ver que não é uma distribuição bonitinha, assim, seguindo uma ordem aí linear das coisas como a gente esperaria. Vocês vão ver que é um pouco diferente. Mas é porque a distribuição está seguindo uma ordem energética. Então, os subníveis mais energéticos serão preenchidos depois.
Beleza? Por isso que é essa ordem que é colocada pelo diagrama de Linus-Pauling. Então vamos dar uma olhada como que funciona. Vou sair de canto para dar bastante espaço de tela para vocês aí. Então, nós temos aí os níveis. Cada nível comporta aí, no máximo essas quantidades de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Né? E do lado ali que está colocado aqui quais são os níveis, né? De 1 a 7. Beleza. Nós temos aqui em cima a quantidade máxima de elétrons por subnível, né? Então, 2 elétrons no subnível S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Aí a gente vai pensar o seguinte, olha só. O primeiro nível, ele comporta um máximo de 2 elétrons. Então, quais subníveis podem compor o primeiro nível? Apenas o subnível S, certo? Porque esse subnível, ele comporta um máximo de 2 elétrons. Então, o primeiro nível, ele tem um máximo de 2 elétrons, ele só pode ser composto por um subnível S, certo? Esse 1 aqui na frente, ele vem para te indicar que é o subnível S da primeira camada, do primeiro nível, beleza? Porque a gente vai ver que todas as camadas aqui vão ter subníveis S, por exemplo. Só que se eu só colocar o S aqui, esse S ele é referente ao segundo nível, ao terceiro, quarta, quinta, sexta ou sétima camada, né? Então a gente coloca o 1 na frente, indicando que é o subnível S da primeira camada, beleza? Então a primeira camada é composta de apenas um subnível, que é o subnível S. Se a gente pegar a segunda camada, então ela tem um máximo de 8 elétrons. Esses 8 elétrons, então, tem que ser subnível S e P. Porque, olha, subnível S cabem 2, subnível P cabem 6. Beleza? Então, 2 com 6 dando um total de 8. Então, por isso que são subníveis S e P que estão compondo aí o nível 2. Lembrando, olha lá, o 2 na frente dos subníveis nada mais está indicando do que ao nível, né, de pertença aí do subnível. Né? Então, por exemplo, o subnível S aqui, ele está com 2 na frente, então esse subnível pertence ao nível 2. Beleza? E assim vão ser para todas as minhas camadas. Né? Então, a terceira camada vai ter que ser 3S, 3P, 3D. A quarta camada já vai ter que ser o quê? 4S, 4P, 4D e 4F, para completar 32. E é óbvio que daí da quinta para frente vai ser um repeteco dessas outras três aqui, né? Que vai ser 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D e 7S, 7P. Beleza? Aqui está montado o diagraminha, mais ou menos, né? Agora a gente vai ver como que faz a distribuição. Então a gente sabe que os elétrons vão ter que estar distribuídos ao todo nesse diagrama. Agora o diagrama ele vai seguir sempre essa ordem do que a gente chama de ordem das diagonais. Olha só, eu vou sempre seguir essa ordem para distribuir os elétrons. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar sempre pelo subnível 1S. Tá, eu tenho uma quantidade X de elétrons, né, e vou começando. Então eu coloco primeiro 2, que é aqui, que é o máximo que comporta, então eu só posso colocar 2 aqui. Posso colocar menos que 2, professor? Por exemplo, o hidrogênio, que tem um elétron só. Tudo bem, se um elétron fica aqui. Eu nunca posso passar do limite do subnível. Então, se o subnível S comporta 2, são 2 elétrons que vai aqui. Beleza? Se você tiver menos, pode pôr. Agora, se você tiver mais, o restante vai para onde? Seguindo a ordem, é para o 2S. Depois, eu vou para o 2P, 3S, 3P. E aí, olha só, se a gente seguisse por linha, o que aconteceria? Eu iria primeiro, né, 1S, daí depois 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, se a gente fosse na linha. Mas como é diagonal, olha só, é 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, o 4S ele é preenchido antes do 3D, mesmo esse 3D sendo um subnível de um nível energético mais interno, tá? Por isso que a gente tem que seguir o diagrama de Linus-Pauling. Não podemos fazer a distribuição por camadas, seguindo linhas, certo? Por quê? Porque a gente não respeita daí a questão dos níveis energéticos, a gente não está respeitando a quantidade de energia necessária para a gente conseguir fazer distribuições aqui. Lembrando que os mais energéticos, aqueles com energia mais elevada, são preenchidos depois, né? Então, olha só, seguindo aí a bolinha, ela vai mostrar mais ou menos aí como é que a gente segue a ordem de distribuição. Olha lá, certo? Aí vem 2P, 3S, 3P,
4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d e 7p. Beleza? Então, essa é a ordem de distribuição. Então, demonstra, né, a distribuição eletrônica, o que é? Demonstra como os elétrons estão inseridos, os níveis e subníveis do átomo, né? Para átomos neutros. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para átomos neutros, que são os átomos que estão lá na tabela periódica do jeito que a gente vê. Beleza? Vamos começar com o ferro, que é 26 o número atômico do ferro. Veja, se o ferro tem número atômico 26, então quer dizer que ele tem que ter 26 elétrons. Então a gente começa com um S. Se eu colocar um S26, jogar os 26 elétrons no primeiro subnível, eu posso? Não, porque o primeiro subnível, né, o subnível S, ele só comporta no máximo 2 elétrons. Então eu não posso. Eu tenho que pôr só 2. E aí ficam faltando, eu continuar distribuindo aí, então 24 elétrons. Beleza? Eram 26, 2 eu já coloquei no subnível 1S. Qual que é o próximo subnível se a gente seguir aqui? Ó? O próximo subnível agora, seguindo o diagrama, é o subnível 2S. Eu posso jogar então 24 elétrons no subnível 2S? Não, não posso, porque como eu falei, o S comporta no máximo 2. Então eu colocaria 2 e ficariam faltando 22 elétrons. Beleza? O próximo subnível que eu vou distribuir agora, depois do 2S, seguindo a ordem de Linus Pauling, é o 2P. Posso colocar os 22 elétrons no 2P? Não posso. O P comporta no máximo 6 elétrons. Então eu vou colocar 6 e vão sobrar 16, certo? Vão ficar faltando 16 elétrons para eu distribuir. Sigo a ordem aí. Depois do 2P eu venho para o 3S, beleza? Então vamos lá. Posso 16 no 3S? Não, subnível S, só 2 elétrons, marmelada. Pô, então vamos lá. Então 2 elétrons vai ficar com 14 elétrons, certo? Dou continuidade. 3P é o próximo subnível. 3P vão 6 elétrons, né? Nível a quantidade máxima, ficou faltando 8. Próximo subnível é o 4S. Então 4S cabe 2, coloco 2 ali, vão ficar faltando 6 elétrons. Depois do 4S, se a gente vir aqui para o diagrama, depois do 4S, a gente vai para o 3D. O D comportaria no máximo 10. Como eu tenho 6 elétrons, eu posso colocar esses 6, todos esses faltantes, no D. Porque, veja, o máximo dele é 10. Então, menos do que isso eu posso colocar. Então, eu terminaria com D6. Essa é toda a minha distribuição eletrônica, escrita de forma linear, tá bom? Você pode montar o diagrama desse jeito e ir colocando um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Sem problema nenhum, beleza? Essa é só um escrito linear. Aí, galera, o que é importante a gente ver, né? Existem alguns detalhes, algumas coisas que é importante a gente observar na distribuição eletrônica. Primeira coisa mais importante, tá vendo esse cara aqui? Tá vendo que ele é o que tem um número maior na frente? 4, certo? Então quer dizer que ele faz parte da quarta camada, do quarto nível energético. Então quer dizer que o quarto nível energético, a quarta camada, é a camada mais externa, certo? Porque nós temos a camada 1, 2, 3, né? E a quarta camada. Se a gente olhar para essa distribuição, fica mais fácil, ó, um S, né? Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Beleza? Essa, por ser a camada mais externa, é a camada que nós vamos chamar de camada de valência. Beleza? É sempre a camada mais externa da distribuição eletrônica. Ela vai ser a camada de valência. Por que ela é importante, galera? Vocês vão ver lá na frente, quando a gente for falar das teorias de ligação química. Tá? Nessa parte de teoria de ligação química, saber qual é a camada de valência é muito importante. Beleza? O 3D6, ele é o subnível mais energético. Não confundam camada de valência com subnível mais energético. Beleza? Ele foi o último a ser preenchido. Quer dizer que ele é o que tem a maior energia possível, né? Foi o último carinha a ser escolhido no baile, porque ele era o mais feio. Mentira, porque ele era o mais energético, tá bom? Eu, por exemplo, era o primeiro a ser escolhido no baile, porque eu sou gatíssimo, certo?
Não, antes eu tinha cabelo na época, tá? Quando eu tinha, até os meus 18 anos eu tive cabelo, perdi cabelo cedo. E pra ajudar agora eu tô ficando com a barba branca cedo também, maravilha, né? Careca, grisalho, de barba, né? Eu falei assim, porque eu pensava assim, olha que beleza, né? Eu não tenho cabelo, nunca vou ficar grisalho, vou ficar com o cabelo branco, né? Mas agora a barba vai ficar branca, maravilha, né? Mas a gente pinta, né? E se alguém fala assim, ah, mas é preto assim, ó, pintei, paguei, é meu, acabou, né? Assim que funciona. Então não confundam, galera, subnível mais energético com camada de valência. Subnível mais energético significa que aquele subnível que foi o último a ser escolhido porque era muito mais energético. Então os elétrons preferiram ir para todos esses subníveis para depois ir nesse cara. Tá? É o que restou, então vamos com ele, né? Agora a camada de valência é a camada mais externa, né? E ela comporta todos os subníveis que tiver ali dentro dela, beleza? Show de bola? Ok? Tranquilo?